Marilyn Monroe é o ícone de beleza, sex symbol do mundo. Os homens a desejam, as mulheres a invejam. Ela acaba sendo a métrica de beleza no momento em que o mundo está se reerguendo de guerra. Marilyn surge com aquele sopro de frescor, com aquela doçura, com aqueles cabelos platinados, com aquela sensualidade, respirando feminilidade, com aquela voz estridente, com aquele comportamento submisso e que fazem homens dobrarem a ela, chegando vias de fato de odiá-la severamente, porque não é permitido que uma mulher seja tão bonita, tenha tanta sensualidade, tenha capacidade de te prender, de te derrotar, de te ter nas mãos. Isso não é permitido. Como também não é permitido que ela tenha uma inteligência, uma astúcia, que ela tenha o direito de se sentir empoderada. Vamos derrubá-la, vamos domá-la, vamos medicá-la. Ela não pode deixar de ser a Marilyn Monroe. Ela não pode achar que ela é livre. Ela precisa da gente. Então vamos medicá-la. Vamos deixar ela sozinha. Não vamos contar pra ninguém. Não vamos dá-la demais. Soltamos um pouquinho, deixamos ela ir até ali e depois ela volta, porque ela precisa da gente. Ela precisa do nosso colo. E assim, a indústria consegue, da mesma forma que criar um ícone, destruir uma mulher. E a todo tempo, a todo instante, desde a infância, grita por acolhimento, por ser reconhecida, por não ser deixada, por ser querida. Então vamos dar de uma forma maquiada o que ela quer, tal qual um cachorrinho de estimação, mas nunca deixando que essa mulher seja mais do que ela é, porque senão se torna um perigo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a minha experiência de leitura com o primeiro livro, Blonde. Nesse livro, a gente vai encontrar uma ficção histórica que não é uma biografia romanceada. Isso a autora deixa bem claro no início desse livro, o porquê de não ser uma biografia. É uma ficção e essa ficção tem como pano de fundo coisas verídicas, mas a gente sabe que a licença poética da autora para fatos talvez pudesse ou não ter acontecido assim. Nesse primeiro tomo, a gente vai conhecer Norma Jean, aquela menina antes de se tornar o ícone, né, o mito Marilyn Monroe. Ela destrincha a Norma Jean na infância, adolescência, até a fase que ela inicia para o cinema como Marilyn Monroe, mas ainda não é o ícone, mas já está fazendo alguns filmes. Então, nesse primeiro tomo, é isso que a gente vai acompanhar. A autora relata que leu bastante biografias para poder criar essa ficção. Mesmo que ela te aconselhe a não pesquisar, porque aqui não tem nada de biográfico, você acaba fazendo, querendo ou não, uma pesquisa, e é de fato que eu acabei fazendo. Saber se essas personagens realmente estavam vivas, realmente existiram. E acaba que a gente vai encontrar algum outro. Ela tem alguns personagens aqui que ela muda o nome, mas quem conhece a história toda da Marilyn e é muito fã, já deve saber de que nome se trata. Eu não conheço nada. Tudo que eu sei sobre a Marilyn é somente tá aí no nosso consciente coletivo, aquela grande atriz, o que ela representou, mas confesso que nesse primeiro tomo foi difícil a leitura, foi densa. A escrita dessa autora é uma escrita que mescla ali, eu não sei se eu posso falar de fluxo de consciência, mas a gente não sabe quem é que está falando em determinados momentos. À medida que você vai lendo, se situando, se acostumando com a escrita da autora, você vai entendendo quem é que está falando, e geralmente são homens falando sobre tanto a mãe da Norma Jean como da própria. No vídeo de hoje eu vou falar mais sobre as minhas impressões do primeiro livro e acompanhar essa infância da Norma Jean, se perceber mulher através do olhar da mãe dela. A mãe dela sempre preocupada com aquela imagem, com aquela idealização do cinema. Eu acho que por eu ter lido bastante coisas esse ano de romances históricos, e sempre em nenhum desses romances que eu li, de alguma forma era mencionada a Marilyn Monroe, ou como referência às coisas que ela utilizava, como em Chanel, que menciona o fato da Marilyn gostar do perfume, e isso ter sido uma grande promoção na época para o perfume da Chanel. Depois, em Marlene, a gente
gente vê novamente sendo citada ali bem singelamente por conta de a história da Marlene é sempre em volta do cinema daquela época e como era consumido o cinema. Então, claramente, foi mencionado a Marilyn, a Garbo, me deu um certo background de entender o funcionamento daquela época e como era consumida as mulheres nesse período. Sem dúvida, olhando a Norma Jean como uma personagem e não como a celebridade Marilyn Monroe de fato, a gente vê uma personagem querendo muito ser aceita, querendo muito que alguém ame, com uma carência de falta, com a necessidade extrema de aceitação, tanto pela mãe como aquela perca do pai. Eu senti um pouco de tendenciosa nessa parte, porque a falta do pai, de um relacionamento mais estável com a mãe, ter sido jogado muitas vezes para a avó e depois voltado para a mãe, o que a mãe tentou fazer com ela, isso ter sido um trauma tão grande que ela acabou idealizando demais uma vida perfeita que ela não tinha, em vez da realidade. Em certas partes da leitura, eu senti que ela tinha consciência de que ela causava esse tipo de reação nos homens, nas mulheres também, e ela meio que gostava disso, devia ser por conta da falta que ela sentia, então meio que essa atenção exacerbada preenchia um pouco aquela falta, aquela necessidade que ela tinha de afeto, de acolhimento, que ela não conseguia encontrar nos pais. Nesse primeiro tomo, muitas coisas que vão acontecendo ficam no abstrato. Meio que a gente fica dentro da cabeça da Norma Jean em determinados momentos, trechos do diário dela aparecem no livro, então você consegue ver a complexidade dessa personagem, de entender o que está acontecendo, mas não ser forte o bastante para poder sair disso, de ter sempre esse padrão, sempre procurando uma outra pessoa para que essa pessoa pudesse ajudá-la, auxiliá-la nessa busca dela, nessa falta. Faz você sentir que ser bonita, ser sensual demais, às vezes é uma maldição, principalmente naquele período. Ou seja, começa a se criar pelos olhares masculinos. A gente sabe que esse livro tem um viés muito feminista. A gente vê que tudo que é pensado sobre a Norma começa a ser moldado pelo imaginário masculino e depois as mulheres em torno dela ou sentem inveja ou se preocupam demasiado ou mesmo se preocupando com ela, não querem ela muito próxima. Tanto que a Norma acaba ficando só, introvertida, tem muito de autoanálise ali, mas tem muita coisa de se perder. Mesmo ela tentando, muitas coisas foram colocadas na trajetória dela, que faz com que ela, e aqui eu estou estritamente mencionando e falando sobre o livro, e não me atentando para fatos biográficos, e sim para o que a Oates quis passar. Você vai acompanhando toda essa desumanização da Norma quando surge a Mary, a ideia de Mary, quando por uma lente ela começa a se sentir desejada, você vê que ela de fato teve vários amantes e fez o que tinha que fazer para crescer dentro dessa carreira, e muitas vezes ela estava perdida, como se ela não tivesse naquele momento das ações, e eu vou falar muito assim no abstrato, espero que você consiga me entender, e principalmente você que leu esse livro, se você tiver outro ponto de vista ou para acrescentar, ou para discordar também, mas quando a gente acrescenta, a discussão fica melhor, né? A gente consegue ter um ponto de vista mais alargado. Mas sem dúvida, para a trajetória dela ter sido da forma que foi, o abandono familiar foi muito forte, e isso, mesmo ela já mais velha, ela ainda vai sentindo essa coisa do abandono, de ser deixada. E vai refletir muito também na carreira dela, onde ela tenta fazer tudo perfeito, com medo de que se ela falhar, ela perca tudo que ela ganhou até então. A busca dela desenfreada por relacionamentos, por homens que não querem nada com ela. A história desse primeiro tomo termina em uma dessas relações estranhas. A gente consegue ter acesso aos pensamentos masculinos ali sobre a Norma, agora então Marilyn, e como eles têm ela em pouca conta, e como ela sabe, às vezes, o que eles estão pensando sobre ela, mas ela não tem aquela força necessária, aquela fibra moral para... É como se fosse um vício já se instalou ali, uma autodependência. Mas quando termina, ela já passa para outro sem nenhum pudor. Você vê como ela está sempre incessantemente
com a busca de alguém que seja o seu suporte. Isso só não acontece, o então empresário dela era pilar para ela em relação à carreira, e quando essa pessoa sai da vida dela, ela meio que chuta o balde. Então qualquer um que chega já toma vantagem, ou já olha para ela e, pô, uma loura burra aí, entendeu? Já vou ganhar alguma coisa ali em cima. E a Norma Jean vai vivendo naquele mundo ficcional que ela criou para ela, de fadas, de príncipes, aquela ilusão dos cinemas, né? Se você for dos anos 60, ou se você for adolescente ali nos anos 70, 80, vai entender o que eu vou falar agora. As mulheres nascidas nesse período, eu não sei você, mas eu sempre tive essa impressão que a gente tinha uma obrigação de ser perfeita para o homem. A gente tinha a obrigação de fazer de tudo, até que falava, olha, fala dessa forma, porque senão você não vai encontrar ninguém que queira você. Os homens não gostam de mulher grosseira. Olha, veste dessa forma. Não fica com ninguém no primeiro encontro, porque senão ele vai achar que uma qualquer. Todos os nossos desejos estavam direcionados para esse cara idealizado. Quando eu leio isso na Norma Jean, eu consigo entender, até a página 2, o que ela sente ali. Tem um vídeo aqui do canal Psiquiatra João Carlos Melo, onde ele fala de borderline. Vejo muito das características disso na Marilyn, desse desejo dela e dessa emoção dela não conseguir lidar com as emoções dela sofrer muito, mas precisaria de uma especialista para realmente bater o martelo e dizer que se ela era ou não, né? A gente vê ela utilizando esses amantes, cada um pior do que o outro. Tem uma cena que eu fiquei besta do que aconteceu com ela, de estar todos os amantes todos no mesmo lugar. Os últimos capítulos desse livro são muito fortes. A autora não te poupa do palavreado cru. É como se eu estivesse lendo Bukowski até então. E aquilo é meio um soco no estômago. É um livro muito melancólico para mim, mas é um livro necessário, porque a gente, enquanto mulher, percebe o abuso psicológico que foi feito. E assim, esse livro voltou a ser mencionado por causa do Me Too que teve recente aí, e todo mundo começou a ler esse livro por conta disso. E Marlene, quando eu via como era todo o background de Marlene, eu consegui perceber que o cinema naquele período era como se fosse uma fábrica, não tinha uma qualidade. Mas eu sentia que a Marilyn, quando ela atuava, quando ela vivia, e tem várias falas nesse livro que deixam você besta em relação ao ator, né? Ela conseguia sair dela, ser outra pessoa, porque se ela necessitava que ela se conhecesse muito para isso, se entendesse. A gente sentia que quando ela ligava a câmera, era outra pessoa. E essas falas, essas cenas no livro faz você sentir a intensidade da história. Em alguns momentos parece uma embriaguez. Você se sente meio embriagado dentro desses devaneios, dentro dessas situações. Tanto o perfeccionismo dela no trabalho fizeram ela ser muito boa atriz, e muitos homens ganharam bastante dinheiro com o trabalho dela, e cada vez ela vai se perdendo de si. Mas uma situação que aconteceu, que é onde eu fiquei no último livro, faz ela ter uma esperança, sabe? A gente até fica feliz com ela junto. Ela consegue não tomar mais remédios, ela consegue dormir direito, aquelas preocupações que ficavam girando em torno da mente dela saem de uma forma que você consegue ficar feliz, mas sabe que alguma coisa não vai ficar bem. Não foi fácil para mim essa leitura em nenhum dos aspectos. Nós temos ali o background da guerra, nós temos falas fortes da Norma, os abusos que são cometidos por essa personagem, que representa muita coisa, que nos passa uma mensagem, falta de amor próprio, falta de segurança. Eu ficava, meu Deus, Norma Jean! Quando eu via as situações acontecerem no decorrer da história, eu ficava apreensiva, eu queria poder ajudar de qualquer forma, ainda sou esse tipo de leitora, e eu tinha que, por várias vezes, pausar, respirar, porque eu comecei a sentir raiva, mas em Marlene eu sentia quase a mesma proporção de sentimentos, pelos os abusos que essas atrizes, coisas que fizeram, criações masculinas de idealizar, e nisso acabaram que influenciando uma geração
de mulheres que queriam ser assim, para ser desejada, achavam que tinham que ser assim. Isso me fez pensar muito sobre a publicidade em si. Óbvio que hoje a gente tem um pouco mais de consciência em relação a isso, mas ainda existe muita coisa acontecendo que a gente, por tanto ver, a gente acaba achando que é normal, a gente acaba banalizando, a gente acaba normalizando certos comportamentos e acaba demonizando outros. Essa caracterização que a ideia da Marilyn, já no finalzinho desse livro, quando a gente vê ela como Marilyn, toda menininha, e quando a gente tinha acesso aos pensamentos da Norma Jean, vinha uma pessoa com tanta profundidade e não podia ser ela. Ela não se perdoou a ponto, ela não se deu essa liberdade, e isso faz com que a Norma tenha aquela ideia de que ela é descartável, de que a qualquer momento as pessoas podem deixar, e essa ideia é reforçada pela forma como os homens a tratam. A impressão que eu tenho é que ela acabou aceitando a forma com que esses homens colocaram ela dentro de uma caixa e ela só foi. E é triste, é uma história que quando você sente um soprinho de felicidade no final, mesmo assim você sabe que vai ser mais triste ainda. Mas estou indo para o segundo livro. Depois que eu terminar o segundo tomo, eu vou assistir o filme e aí eu venho aqui para bater meu martelo sobre o filme, porque eu vi que tá tendo muita polêmica em relação a esse filme e sobre o livro. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, não esqueça de se inscrever para quando esse vídeo surgir você ser avisado. Quanto mais fofa você é, mais os olhares dos predadores estão por aí. A Norma Jean passava essa inocência, essa forma de ser uma personagem que as pessoas olhavam, queriam cuidar, não queriam machucar. Até a infância dela parece que foi toda assim. Quando ela já ficou mais mocinha, quando ela foi revelada contra a vontade, tiravam fotos dela. Tem cenas em que o cara fala: eu criei a Marilyn, ela é minha. Como se pudesse separar a Marilyn da Norma Jean. Então a Marilyn valia muito, a Norma Jean não. A escrita dessa moça é forte e eu tô me preparando psicologicamente para ir pro segundo tomo. Espero que você goste desse tipo de vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para quando esse vídeo surgir você ser avisado. Não termina ainda não, hein? Vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica aqui. Vai embora ainda não. Clica aqui.